Ok. Estudo 12 em Atos. O que nós vamos ver hoje aqui é a primeira viagem missionária. Gente, eu sempre tive preguiça de estudar o livro de Atos, porque acho que eu não tinha, nunca peguei inteiro, eu achava assim, que era um monte de coisas desconexas e que era histórico, tá? E eu tô vendo agora que não é. Então, é assim, hoje eu tenho maior consciência que nada na Bíblia está escrito à toa. É por isso que o Canon, né, que é os livros escolhidos para pertencer à Bíblia, o padrão é eles não se contradizerem, tá? Então, o que acontece? Existem alguns livros super interessantes que eu até indico, se você tiver a oportunidade de ler, que é o livro de Macabeus, que Macabeus é bem histórico, tá? E ele explica um monte de coisa, é interessante. E tem também o Evangelho, não, o livro de, não sei, tem Enoque, tem o livro de Enoque também, que também diz que é muito interessante. Eles não estão acoplados no cânon bíblico, porque existem algumas coisas que contradizem, mas se alega que isso é problema de tradução, alguma coisa assim. Mas então é interessante você ver. Mas em relação à Bíblia, nenhum livro que está lá à toa. Então, o livro de Atos, que eu sempre achei assim que era uma coisa só didática e só histórico, e eu estou vendo que tem muito mais coisa. Então, como eu sempre digo, eu estou usando vocês para eu estudar e descobrir coisas maravilhosas. Sejam usadas, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vemos aqui? Na semana passada, quem está pegando o vídeo agora, né? Você sabe, entra lá no YouTube que tem os estudos, já tem 11 estudos prontos gravados lá, né? Então, aí você vê lá, depois você volta aqui e nós estamos no 12. Então, o que acontece? Teve aquela história lá toda, vocês veem que até metade é muito interessante, porque no capítulo 13 é que Saulo ele para de ser chamado de Saulo e começa a ser chamado de Paulo. Então, nós vamos ver isso aqui no capítulo 13, e é muito interessante, porque até então, olha que louco, até agora ele estava aprendendo. Depois que ele se encontrou com Jesus lá no caminho de Damasco, ele ficou lá meio cegueta, foi para casa e foi para ficar aprendendo. Todo mundo sabe essa história, nós já estudamos isso nas aulas passadas. E, no entanto, ele foi aprender. E Saulo, ele era cultíssimo. Ele foi criado, educado por Gamaliel, que era a maior sumidade da época, intelectual, né? E ele fala que quando ele vai se defender para o governo romano, que eles queriam matar ele fala: eu fui criado, educado por Gamaliel. E, no entanto, mesmo sendo educado, tendo um nível altíssimo de cultura e defendendo a religião dele, ele se sujeitou a aprender. Então, eu pergunto, nós que somos velha de igreja, será que a gente, nós não, né, que nós estamos aqui, né, mas em que época da vida que a gente para e pensa assim, mas eu já sei de tudo, eu já li a Bíblia, falar que nem a nossa amiga que lê a Bíblia todo ano, né? Então eu não preciso mais estudar, porque eu conheço a Bíblia. E o grande barato da Bíblia diz que a palavra de Deus se renova, é porque cada vez que você vai estudar, parece que fala alguma coisa. E eu vou dizer para você, não é que você descobre outras coisas, as palavras estão as mesmas. É o quê? A sua maturidade faz entender coisas que você não tinha entendido antes, tá? Ainda mais a Bíblia, que tem muitas situações que são faladas como que por código, porque a igreja estava perseguida. Então, não é que a palavra de Deus mudou, você que mudou. Então, se você pegar o mesmo livro e você ler 3, 4 vezes, e cada vez você vai entender um negócio diferente. Então, é muito legal continuar estudando. E vamos ver que Saulo, ele obediente, ele foi e ficou lá sendo discipulado por anos. Anos ele ouvia falar, Barnabé, que era o cara, o Barnabé carregava ele para cima e para baixo, então você vê que ele teve a humildade de ir aprender. E nós vemos muitas pessoas que aprendeu, sei lá, falar o nome de todos os livros da Bíblia, já sobe no tijolinho e faz discurso, né? Então, nós temos que ter
a noção que quanto mais perto você chega de Deus, menor você se vê. Então, uma pessoa que está se sentindo grande é porque está longe do Senhor. Porque o tamanho, o poder, a glória, quando você vai chegando a perto de Deus, você vê o quanto é discrepante o seu tamanho com o tamanho dele. Então, eu tenho dificuldade em acreditar no super, né? Super servo, eu acho que é uma barata, né? Mas, assim, o grande servo de Deus, o grande bambambam, que ele tá ao top das galáxias, uma pessoa que é contrita nos pés do Senhor, ele fala, quem sou eu? Como é que Paulo fala? Miserável que sou, porque está perto de Deus. E a magnificência, olha que palavra bonita, e a grandiosidade de Deus se coloca de uma maneira que a gente se sente, sabe, o último na fila do pão, tá? E Paulo fez isso. Aquele ainda era Saulo, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta diz o seguinte, qual foi a igreja que enviou os 2 missionários? Está lá no capítulo 13, de 1 a 3, diz o seguinte, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí vamos no nome dos caras, Barnabé, Simeão, que era por sobrenome Níger, mas era Simeão, Lúcio, Manaém e o tetrarca e Saulo, tá? Então era primeiro, os membros da diretoria, né? E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando, oraram, impondo as mãos, os despediram, tá? E eles foram. Veja bem, Barnabé e Saulo. Olha que sabedoria, que estratégia. Não mandou 2 recém-convertidos. Por que isso? Por que você acha que foi Barnabé e Saulo? Porque Saulo tinha que aprender vendo o que Barnabé fazia. Então, não foram nem 2 marmanjos acostumados, né? E nem 2 nécios. Então, esse é o equilíbrio. Porque Saulo, ele foi aprender muita coisa caminhando com Barnabé, que era o cara, tá? E aí, o que acontece? Na pergunta 2, aí Saulo repreendeu Elimas. Você pode ver que agora começa os discursos de Saulo, né? Então, enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleuça e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Sabe quem é esse João aqui? João Marcos, tá? Não é o João lá do Joãozinho, o apóstolo do amor. Não, é o João Marcos. Havendo atravessado a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Esse, tendo chamado a Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas se opunha o tal do Elimas, o mágico, porque era assim que interpreta o seu nome, o mágico, procurando afastar a fé do procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, aí que ele vai ser, começa a ser mencionado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou nele os olhos e disse, filho do diabo. Gente, eu lembro do meu pai. Elefantinho em loja de cristal, né? Em vez de chegar e falando devagar, não, já chamou o cara de filho do diabo, né? Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa de escuridade e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedeu, creu, lógico, né? Maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, você vê que tem gente manipulando o resultado, né, das igrejas e na sociedade, é comum, tá? Já a história é antiga. Então, esse tal de Elimas, que era o mágico, ele era o bambambam, ele era, assim, a elite daquela época, o paparicava, porque achava que ele era mágico, que tá. E, no entanto, quando ele percebeu que o espírito que estava com os 2, ele quis pular fora. E é o seguinte, bater de frente com o escolhido do Senhor, gente, sempre deu ruim. Dá ruim, não, na linguagem bem brasileira, deu ruim. Ele foi bater de frente com aquele... E Saulo, olha que barato, até agora,
Saulo não era tão intrépido, mas ele surtou tanto que o procônsul, né, acreditou, mas imagina, né, vai que faca isso em mim também, né, até por esperteza ele fez isso. Vamos lá, pergunta 3. Aí, o que eles fizeram em uma sinagoga? Olha que louco. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge e Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, tá? Mas eles atravessaram de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhe dizer: irmão, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Gente, eles estavam na sinagoga, tá? Só a judeusada lá. E eles não chegaram e já começaram a anunciar que eles eram grandes servos. Eles foram e ficaram sentadinhos lá, os dois, bonitinhos, enquanto lia, porque o serviço na sinagoga é ler os profetas, né? Tá? E pediu que eles falassem. E aí, o que aconteceu? E Paulo, qual o teor da fala de Paulo? Aí Paulo se levantou e fazendo com a mão sinal de silêncio. Olha que ousado. Ele levanta e faz assim para todo mundo, tá? Fez o sinal com a mão para que eles ficassem em silêncio e falou: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, e ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou. Ele começa a contar a trajetória espiritual do povo, tá? Então, é assim, eu nem vou ler todo o texto, porque ele está contando desde os patriarcas e ele vai. E aí foram para Canaã, depois saiu os Juízes, aí teve o profeta Samuel. Como que ele sabia de tudo isso? Ele sabia. Sabe por que ele sabia? Porque ele ficou estudando. Ele ficou sendo sujeito a uma autoridade aprendendo, tá? Aí ele pegou, falou tudo isso, ele fala de Benjamim, e aí depois ele já entra, né, em Davi, que era o filho de Jessé, e aí Jesus veio, foi batizado por João, né? Então aí ele chega aqui. E aí ele disse o seguinte, no 25, mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés eu não sou digno de desatar as sandálias. Aí ele dá a introdução para o evangelho, tá? Por quê? Porque ele sabia. E a gente não sabe. Vem gente e pergunta para mim assim: ai, Adão tinha umbigo? E aí você não sabe o que é responder, né? Porque tem gente que é mó barato, né? Ele quer criticar a Bíblia, então ele fala assim: eu não acredito num Deus que deixa a criancinha morrer de fome, sabe? Assim, é o tipo da pessoa que deve vir com perguntas capciosas e que não leva a nada. Na verdade, não é certo nem dar bola para esse tipo de coisa. Mas a gente que é meio nervoso, assim, quando vê, já estava falando. Bom, mas aí ele muda o rumo da conversa a partir do versículo 26, e agora ele começa a contar da morte e ressurreição de Jesus. Então ele fala que aí o filho desde a época de Abraão, vocês se sujeitavam a Deus e depois vieram os profetas, mas aí Deus mandou o filho, e o filho morreu, foi entregue no madeiro, aí depois puseram no túmulo, ele ressuscitou, ele está explicando tudo isso até o 32. E aí ele diz o seguinte, no 31, e ele foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, depois da ressurreição, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Então, eu quero só fazer um parênteses aqui, tá? Ninguém se anima a morrer por uma mentira, sabendo que é mentira. E todos eles que presenciaram se deixaram morrer por uma mentira, porque eles acreditavam que era uma verdade. Então, é assim, aí você vai falar, mas tem história de seitas que de repente morre todo mundo, porque ele acha que é verdade. Agora, se você souber que é uma mentira, você não se deixa morrer se você sabe que é uma mentira. E o que aconteceu com os apóstolos? Todos que presenciaram, e Paulo, embora não tenha presenciado, ele ouviu de fontes fidedignas
que era inclusive o Barnabé, que ele ficou lá um tempão. Então, o que acontece? Ele ouviu isso e ele acreditava nisso. Então, é aquela história. Isso é verdade. Eu não posso mentir. Vão me matar. Ok, vão me matar, mas paciência. Eu vi que presenciou. Então, você reconhece que realmente Jesus ressuscitou, porque todos os apóstolos, eles foram assassinados, tá? Com exceção de João, que tentaram, mas não deu. E aí, eles foram assassinados porque eles acreditavam no que eles tinham visto. Então, se eles tinham visto, é porque realmente aconteceu e eles se deixaram morrer. Então, é assim, ninguém se anima a morrer por uma mentira. Você se anima a morrer, às vezes é uma mentira, mas você pensa que é verdade. E nesse caso, todos eram testemunhas oculares, tá? Então tá, e aí na pergunta 6, aí ele vai falar que Jesus era o Messias e Deus que cumpriu toda a palavra, blá, 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 e ele dá na pergunta 6, qual é o livro que Saulo usa para afirmar que Jesus é o Messias? Ele vai e começa a falar de Salmos. Então, ele conhecia os Salmos. Ele conhecia e foi usando, porque ele sabia, naquela época não tinha o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento foi escrito depois desses eventos. A Bíblia que eles tinham na mão era o Velho Testamento. E aí, o interessante, a pergunta 7, que vem assim, como termina o seu discurso? Então, versículo 40, ele diz assim, notai, pois, que não vos sobreveia o que está dito nos profetas. Vede, os desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém não vou-lo contar. E sabe o que aconteceu com eles? Palavra dura, né? Pergunta 8. Por que eles foram convidados a pregar novamente? Olha só. E ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses falando-lhes os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Gente, Paulo foi tão intrépido que ele falou de uma maneira. Primeiro, ele começou a mandar o povo calar a boca. Imagine a geração de mimimi que nós temos hoje em dia. Se chega alguém mais assim, você. Ele mandou o povo calar a boca e ele levantou e falou. Por que convidaram ele para pregar de novo? Porque ele tinha coerência no que ele estava falando. Se ele estivesse falando umas baboseiras, o povo não ia. Ainda mais aquele povo estava de olho, esperando que eles tropeçassem. E aconteceu o contrário. Como eles falaram, Paulo falou exatamente o que estava na palavra, eles convidaram para pregar no sábado seguinte. Olha o que a verdade faz, o poder da verdade faz. Porque quando você é confrontado com a palavra, o evangelho é atraente, a palavra é atraente. Quando a pessoa rejeita, é porque ouviu com subterfúgios, com coisas assim, sabe? Mimimi, você vai floreando para que as coisas ficam bem. Eu conheço uma igreja, não fui lá, mas eu sei que existe uma igreja aqui que se baseia na graça. Nós somos salvos pela graça. Eu concordo, nós somos salvos pela graça, porque pelos merecimentos a gente já está queimando no inferno em vida já. Porém, Deus chama você do jeito que você está, tá? Mas não permaneça do jeito que você está. Então, você é chamado a, como Paulo fala mais para frente, desenvolver a vossa salvação. Deus ama o pecador? Sim. Ele chama o pecador? Sim. O pecador se arrependeu? Ok. O sangue de Jesus o livra de todo pecado, mas aí começa a transformação. Tá? Então, quando você vê que não tem historinhas, não tem historiazinhas, você se sente comprometido a deixar aquilo que você fazia e você não faz mais. Então, uma igreja que fala assim, aqui todo mundo pode fazer o que quiser, porque chegar no final das contas, Deus é amor e ele vai salvar todo mundo, isso não é o evangelho. Porque Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. E fala, aquele que bebia, não beba mais. O que roubava, não roube mais. Tá? O que matava, não mate mais. Então, você é atraído pela graça, mas você tem uma norma de conduta para você começar
agir novamente, para mostrar que você é transformado. Então, uma igreja da maciota que se preocupa só, venham, 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 pode fazer seus pecadinhos, que tá tudo certo, Deus é amor. Gente, isso eu acho que são a tal das raposinhas, que estão soltas no meio das igrejas, infelizmente nós vemos isso, e acaba desviando. E são essas pessoas que eu imagino que quando chegar lá no dia, né, Jesus vai falar assim, vai para a concorrência. Não, mas Senhor, eu fiz, eu cobrei, eu fiz, eu curei, eu fiz sinais. Então, mas Jesus vai falar, não te conheço. Porque não conheciam o evangelho da verdade. O evangelho da verdade, aqui, foi tão direto que convidaram Paulo para falar de novo, tá? Bom, então vamos lá. Pergunta 9. Qual o sentimento dos judeus depois da palavra de Paulo? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Nossa! Imagina, você vai numa igreja, faz um culto, vamos imaginar que uma sociedade de senhoras, né? Que é tudo mulherada. Então tá lá, aí você fala, aí a diretora lá do departamento das mulheres fala, sabe, não pode vir semana que vem? Você vai, metade da cidade tá lá. Isso quer dizer o quê? A palavra foi tão produtiva que as pessoas ouviram, elas não estavam lá, ouviram dos que foram e foram todos para a igreja, até afluíram até a igreja. Gente, olha como é a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o bando de cabeção ficou tudo enroladinho assim, esperando. Teve que vir a perseguição para sair. Então, você veja bem, as pessoas ouviram dizer e afluiu, gente, quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas aí vem, né? Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que o Paulo falava. Gente, sempre tem o povo da dor de cotovelo, sabe? Quando você está lá no ponto, lá alto, você está numa situação de referência, não permita que o seu ego ultrapasse a palavra de Deus. Tá? Então, aqui, o que aconteceu? Os judeus, eles ficaram com inveja, porque, na verdade, ele e o Barnabé, que eram os dois que estavam lá, eles conseguiram levar toda uma cidade, coisa que eles não tinham feito ainda. Então, o que aconteceu aqui, nós vamos ver aqui logo em seguida, olha que horror. Na pergunta 10, né, o comportamento dos judeus. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Está falando para os judeus lá. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Ele está explicando o quê? A palavra de Deus veio para os judeus, mas vocês não quiseram, então nós expandimos para o gentio. Quando fala a palavra gentil, o gentil não é o pecador, não, é o que não é judeu. Ou é judeu ou é gentio, tá? Então ele fala, vocês não aceitaram, então a palavra foi entregue para os gentios, né? Porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Isso aí ele está falando dele mesmo. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então, os membros, sabe, os religiosos, eles rejeitaram essa palavra, porque vinha fazendo muito mais alvoroço na cidade do que a religião deles. Mas aí os gentios não, ficaram estagnados. É por isso que nós vamos ver Barnabé e Saulo, não, Pedro e Paulo, eles começam a bater de frente. Por quê? Porque Pedro, ele era judeu, então ele falava para os judeus, e Paulo foi chamado para falar para os gentios. Então nós vamos ver lá, começa a briga lá de circuncisão, de não circuncisão, então eles começam a ter conflito exatamente nisso. Porém, o que a gente tira disso? O evangelho é para todos, é para aquele que é judeu e é para aquele que é gentil. E por que o gentil ficou mais maravilhado? Porque ele nunca tinha ouvido aquilo.
tá? E os judeus achavam que eles eram o membro da diretoria, povo de Deus. Vou falar uma coisa que eu tenho muita amiga judia e assim, eu vou falar. O que que acontece? O que que acontece? Por que a igreja, que somos nós, é a menina dos olhos de Deus? Porque nós somos aqueles que não vimos e acreditamos. E aquela judeusada daquela época viu com os olhos e negaram. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, tem o evangelho é para todos, para colocar todo mundo no nível. Aí o judeu fala assim: eu sou povo de Deus por causa de Abraão, Isaac, Jacó. Eu acho lindo, eu aplaudo, tá? Então, aqui nós vamos colocar o seguinte: qual é a sua posição, a posição que você ocupa na frente de Deus, tá? Então, o judeu, ele é povo. O testemunha de Jeová, ele é testemunha. Os cristãos são filhos. Eu prefiro ser filho do que povo. Porque o povo se sujeita a Deus como uma autoridade tirânica, tá? Nossa, eles pegaram os 10 mandamentos e desdobraram em mais de 600, tudo bem. E Jesus veio para nos fazer filhos. Então, o que nós vamos ver agora que começa esse embate entre eles, e a pergunta que eu vejo, assim, boiando em todo o livro de Atos é o quê? Quem você é? Se você quer ser povo, seja povo. Se você quer testemunha, seja testemunha. E eu quero ser filho, porque Jesus diz que todo aquele que crer que ele é o caminho para Deus vai ser feito o quê? Filho de Deus. E o que é que o filho faz? O filho senta no colo e fala: papai, eu não estou aguentando essa. Papai, resolve isso para mim. Isso é a diferença. Então, às vezes eu fico judeu batendo no peito que ele é povo de Deus. Oh, Senhor. A filiação é aberta para todos e eles renegaram, eles preferem ficar ali no mundinho deles, sendo povo, povo, povo. Então, Jesus veio para fazer o quê? Para abrir para toda criatura. Então, nós somos filhos, os cristãos, nós somos filhos de Deus. E os judeus, quando eu estava fazendo teologia, isso já tem mais de 20 anos, eu tinha uma aula que era Seitas e Heresias. E o professor, ele era um judeu convertido, e ele dizia que naquela época, quase 80% dos judeus já eram cristãos. Então, eu acredito que vai cair a ficha até o finalzinho do tempo, ainda vai cair a ficha deles, tá? Então, ninguém entra no céu por outro meio, ou por comer comida desse jeito, a mulherada usar peruca, respeitar o sábado. Quem vai entrar no céu é o filho, que é o quê? Aceita Jesus como Messias. Isso é uma verdade irrevogável, que está voltando à história do cânon bíblico, que está desde o Gênesis até o Apocalipse, enaltecendo o nome do Senhor. Porque lá no Gênesis, Deus já falou para a mulher e para a serpente, o que é que ia acontecer com todo mundo? Lá no Gênesis, ele fala para a serpente que o quê? Você vai morder o calcanhar, mas ela vai pisar na sua cabeça. Já falava de Jesus ali. Então, já tem um plano perfeito ali. Então, como que vendo todas essas evidências, eu quero ficar sendo povo? Povo. E outra coisa, é povo e eles são uma casta superior, tá? Porque eles são povo de Deus. Ok, eu sou miserável, mas eu sou filha. E o filho senta no colo do pai. Uhul! Até perdi aqui. Vamos voltar onde nós estamos. E aí, divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Entre quem? Entre os gentios. Vamos lá, pergunta 11. Qual a atitude de Paulo e Barnabé em relação ao comportamento dos judeus? Olha que delícia isso aqui. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e no Espírito Santo. Gente, botaram os dois para correr. Na verdade, é isso. Então, eles foram manipular o pessoal, os membros da diretoria, para expulsar os dois de lá. E interessante é isso aqui.
Eles pregaram, eu creio que nesse tempo que eles ficaram, muitas almas foram alcançadas, foi tudo uma bênção, mas quando botaram para fora, o que eles fizeram? Sacudiu o pó das sandálias. Quer dizer, eu fiz a minha parte. E eu não quero que ninguém sacuda o pó da sandália em cima de mim. Eu não quero chegar a um ponto na minha vida que eu sou uma afronta ao evangelho, muito pelo contrário, tá? Então, isso que nós temos que ter em mente é exatamente isso. Qual é o seu papel de acordo com a palavra que você recebeu? Então, você que está me vendo agora, eu fico pensando, cada um tem uma história. Cada coração é uma história, é uma vida, é um acúmulo de experiências, mas o que nós temos em comum? Jesus morreu na cruz para me salvar. Ponto. Ele é o único caminho entre o homem e Deus. Ponto. Se você vai usar calça comprida, cortar cabelo, isso aí é doutrina de igreja. Doutrina bíblica não muda. Que é o quê? Jesus morreu na cruz para me salvar. Então, o que eles estão fazendo? Os judeus não quiseram e os gentios estavam vibrando. Só um exemplo para explicar aqui nos nossos meios. De repente, todos nós já frequentamos uma igreja. Vou dar um exemplo aqui banal, tá? Que acho que vai explicar muito bem. Filho de crente. Filho de crente é complicado porque ele cresceu na igreja. Ele não matou, não roubou, não vendeu criancinha, não vendeu droga, não se prostituiu, ok? Ele acha que ele não tem pecado. Porque ele cresceu na igreja e ele tem aquele caminho. Então, eu sei disso por minha experiência. Eu fiz minha profissão de fé com 12 anos, tá? E eu achava que estava tudo bem. Eu lembro da reunião lá, aquele bando de velhas sentadinha lá no meio respondendo perguntas. Gente, eu era filha do seu Milton Koch e da Dona Altair, imagina. Tudo que eles falaram eu sabia. Então, tudo bem. E eu fui me converter com 15 anos. E já contei que meu pai, com aquela delicadeza, me botou sentar e falou: senta aí. Tá bom, sentei. Aqui, ó. Deus não tem neto. Não é porque eu e sua mãe vamos para o céu, você também vai. Ou você toma juízo e entrega sua vida para Jesus, ou você vai queimar no inferno. Pode voltar. Quer dizer, assim, né? Tramontina, curto e direto. E ele fez isso. E aí, o que acontece? Eu fui atrás, né? E eu me converti com 15 anos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o filho do crente, ele está acostumado com as coisas, ele acha que é. Agora, você sai e vai pregar o evangelho na rua, o cara fica maravilhado, porque ele estava muito pecado, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, você vê aquele que estava perdido e se encontra muito mais exultante do que aquele que foi criado em casa. Aquele que está lá. Então, é assim, olhe em volta e pergunta para si mesmo qual é a sua posição no ambiente cristão. Você é daqueles que estão em casa, acostumado, que tudo bem, não cometi pecado, oro no domingo, entrego a oferta, blá, 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 ou você realmente teve uma vida transformada? E olha o poder do seu testemunho. Olha o que aconteceu com eles na primeira viagem missionária. Então, eu deixo para refletir 3 perguntas hoje. O que é? Você está preparado para explicar o seu posicionamento quanto ao evangelho para uma pessoa que cai de paraquedas na frente da sua vida? Você é capaz de explicar o que Jesus fez em você? Não o que a igreja disse, nem o que você ouviu um pastor falar. Não, você tem uma experiência de vida para contar. Muitas vezes a pessoa que está ouvindo, ela tem a mesma característica sua. Por isso que eu sempre digo, você não foi colocado no ambiente que você está à toa. Você foi colocado onde você tem que estar para atrair as pessoas para o evangelho. Então, se alguém chegar e você botar sentado e pedir para você explicar o evangelho, você é capaz de explicar com toda a sua alma, com tudo que aconteceu com você? Então, vamos lá. Pergunta 2, né? Não é pergunta, é outro ponto para refletir. As suas palavras são atrativas ou são desmotivadoras enquanto ao evangelho? Idade média. Porque a gente tem que ser pobre, porque a pobreza é que edifica, é virtude ser pobre, miserável, então, porque a glória vai ser legal, mas a vida aqui é uma droga mesmo.
Como você vai atrair as pessoas com uma conversa dessa? E não é verdade. Não é verdade. Jesus fala de prosperidade, Jesus fala de dinheiro, Jesus fala de vida abundante. Então, o que é? Não é ficar pregando que você vai ficar rico. Não é isso. É você ser próspero, uma pessoa próspera. É o que? Tudo que ela põe a mão dá certo. Ela vai fazer. Isso é prosperidade. Então, as pessoas estão vendo a sua vida e tem dó de você ser crente, ou elas ficam, nossa, eu quero isso para mim. Olha o que a pessoa passou e como ela está. Eu quero essa fé para mim. Então, as suas palavras são atrativas ou são expulsivas, se é que existe essa palavra, né? Do evangelho. Olha a responsabilidade que a gente tem. E aí, a outra é o seguinte: como você age quando o resultado do que você fala não é o que você desejou? Muitas vezes a vida te dá umas rasteiras. E eu estava conversando ontem no estudo bíblico, e a gente estava falando exatamente isso. Salomão, ele pediu sabedoria para Deus. E aí, o que aconteceu? Ele pediu sabedoria. Se você for ver lá o texto, Deus falou: já que você foi legal, você pediu sabedoria, eu vou te dar a fortuna também. A primeira coisa que aconteceu com Salomão depois, a briga das duas. Lá, porque do bebê, né? Do bebê, que foram duas lá, as duas brigavam por causa do bebê. Você pede sabedoria, vai vir um exercício violento em cima. Você está preparado? Senhor, eu quero que você me dê paciência. Eu fiz isso na igreja, num culto de domingo. Ai, que coisa, eu sempre fui muito assim, né? Eu vou e na hora da oração eu falo, Senhor, me dá paciência. No dia seguinte, ligou uma fulana da igreja para mim e falou tanta asneira que eu quase perdi o chão. Ela disse que ela não podia saber que ele estava me vendo na frente, já que eu era uma pessoa divorciada, e que não sei o que, eu pintava a unha de vermelho. Meu, falou tanto lixo em cima da minha cabeça. E aí eu liguei para a mulher do pastor chorando, né? E ela falou, você não pediu ontem, que eu estava com ela, você não pediu ontem para Deus te dar paciência? É isso, é um exercício. Então, cuidado com você pedir para Deus. É exercício. E se você está tendo exercício, não amaldiçoe, não reclame, porque quando você está nas mãos do Senhor, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo um propósito. Eu sou chamada com um propósito, você é chamado por um propósito. Então, tudo que acontecer na sua vida tem um poder, tem um peso de glória. Então, não vamos titubear, vamos ser firmes na palavra. O que é que eu acredito? Eu acredito nisso. Eu dou a cara para bater, porque esse é o evangelho, porque Deus é meu pai, eu sou filho amado e não há nada que me afaste do amor de Deus. Não é doença, não é tristeza, não é frio, não é fome, não é doença, nada me afasta do amor de Deus. Porque quando eu estou nessa situação mais crítica, Deus está me carregando no colo. Deus vem e dá um beijinho na minha testa e fala assim, filha, vai passar. Senta aqui no meu colo do papai, dá um beijinho na testa e fala assim, vai passar, você está crescendo. É esse o evangelho que eu acredito. Naquele evangelho que é atrativo para as pessoas, que as pessoas se sentam com vontade de ter o mesmo que eu tenho. Tá? E eu estou falando eu, mas somos nós, né? Então, aonde você está? Você está atraindo as pessoas para o evangelho ou o pessoal tem dó de você porque você é crente? Então, é isso que a gente tem que pensar, que aí começou a história de... Ele já mudou, você viu, né? Ele mudou de Saulo para Paulo, e agora nós vamos ver todo o legado. Então, Paulo foi chamado para quê? Para os gentios. Pedro, que cuidava dos judeus. E Saulo foi para os gentios, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. A partir do momento que o judeu crucificou Jesus, eles abriram a porta para toda a igreja. E nós somos a menina dos olhos da igreja. Tanto que quem é chamado de a noiva do cordeiro não é o judeu, é a igreja. Que somos nós, amém? E nós estamos nos preparando, nos adornando como noiva para chegar no grande dia. A gente está lá e ele vem saltando pelos montes, uhul! E eu vou ver isso. E nós vamos ver, porque todo olho verá, aquele que aceitou e aquele que não aceitou, porque a glória do Senhor vai inundar a terra, como as águas cobrem o mar, amém? Então é o seguinte, pensa qual é o seu papel no evangelho. Se você é simpatizante,
se você é 007, né, do Evangelho, ou você é realmente uma pessoa atrativa, que as pessoas sintam vontade de ter na vida delas o mesmo que você tem. E é essa pergunta que eu deixo pendurada para semana que vem tem mais, tá bom?